Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Isso aí. Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. E olha, o dia ontem foi daqueles, hein? Foi mesmo. Lá fora, no Oriente Médio, uma montanha russa. Primeiro um anúncio de cessar-fogo Israel-Irã. Que parecia bom demais para ser verdade. Pois é, e logo depois, desmentido na prática, com ataques iranianos a bases americanas. Petróleo subiu, tensão nuclear aumentou. E aqui dentro do Brasil, o cenário também não está parado. Judiciário com inquérito do golpe, debate sobre reforma. E o Congresso tentando marcar posição, né? E claro, já se fala muito das eleições de 2026. Vamos mergulhar nisso então? Começando pela geopolítica. Esse anúncio de cessar-fogo veio do Trump, né? Falou em completo e total. Exato, foi o que ele divulgou ontem, só que assim, durou pouquíssimo tempo essa sensação de alívio. Porque logo em seguida vieram os ataques do Irã, bases dos Estados Unidos no Catar e no Iraque. O que explica essa contradição toda? Olha, mostra ou uma falha gigante de comunicação, ou talvez, né, uma ação iraniana para justamente minar esse anúncio americano. Eles disseram que foi resposta a bombardeios americanos anteriores contra instalações nucleares deles. Quer dizer, apesar da conversa de paz, a ação no terreno continua quente. Quentíssima. A situação está muito volátil. E as reações internacionais, claro, vieram na mesma linha. A gente viu Rússia e China criticando a ação dos Estados Unidos. As Nações Unidas pedindo calma. Sim, e o Brasil como ficou? O Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, condenou o bombardeio americano. Disse que foi violação da soberania iraniana. E teve também a questão da lei da amizade Brasil-Israel, que o presidente Lula não sancionou, né? Isso, um gesto diplomático ali que sinaliza um certo distanciamento nesse momento tão tenso. E o bolso sentiu. O preço do petróleo passou dos $80. Direto. O mercado fica nervoso na hora. E isso conecta com a questão nuclear, que é talvez o ponto mais perigoso disso tudo. Por quê? O que aconteceu? O Irã aprovou um plano para meio que romper com a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Nossa, a agência da ONU que monitora isso. Exatamente. Mesmo com os americanos dizendo que atrasaram o programa iraniano com os bombardeios, o Irã decidiu seguir por esse caminho. A AIEA já alertou que isso bota em risco todo o regime de não proliferação nuclear, é bem sério. Complicado. Trazendo agora para a nossa política interna. O judiciário continua muito movimentado. Inquérito do golpe, teve novidade. Teve sim. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que as defesas dos investigados acompanhem as acareações. Aquelas confrontações entre depoentes, certo? Isso, para esclarecer contradições. E a defesa do ex-presidente Bolsonaro já pediu para participar. E saiu também uma perícia, né? Sobre aquele documento encontrado com o Anderson Torres. Sim. Uma perícia que apontou diferenças entre o rascunho do decreto de estado de defesa que estava com ele e a versão que teria sido discutida com militares. Isso pode ser bem relevante para a investigação. E além do inquérito, tá forte a discussão sobre uma reforma do judiciário, né? Muito forte. A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo lançou até uma comissão para debater isso. Falam em conter o Supremo Tribunal Federal. E quais são as ideias que estão circulando? Olha, tem de tudo um pouco. Limitar a transmissão das sessões do Supremo, colocar mandato fixo para ministro, reduzir o alcance do foro privilegiado. É um debate grande sobre o equilíbrio dos poderes. E ainda tem outros casos pipocando, né? Juiz investigado por soltar condenado do 8 de janeiro. Pois é, e desembargador se defendendo de suspeita de rachadinha. São coisas que acabam desgastando a imagem da justiça, né? Com certeza. Enquanto isso, lá no Congresso, o que está na pauta hoje? Hoje, quarta-feira, está prevista no Senado a votação de um projeto para aumentar o número de deputados federais, de 513 para 531. Aumentar deputados? Mas por que agora? É uma jogada do Legislativo para se antecipar. Eles querem evitar que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a redistribuição das vagas entre os estados com base no censo. Querem manter essa decisão na mão deles. Entendi. Mas isso tem um custo, né? Tem. Estimado em quase 65 milhões de reais a mais por ano. Mas a aprovação parece provável. De renda. Exato. Mais um ponto de atrito entre os poderes.
Falando no governo, no executivo, o presidente Lula assinou um decreto criando o Prêmio Nacional da Educação. Ah, uma iniciativa para valorizar a educação básica. Mas o foco de muita gente já está lá na frente, em 2026. Com certeza. As pesquisas já começaram a sair, mostram o Lula perdendo num cenário contra o Bolsonaro e tecnicamente empatado com a Michele Bolsonaro e com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E a direita está se mexendo bastante, né? Tá sim. Vários pré-candidatos, tipo governadores, defendendo anistia para o pessoal do 8 de janeiro. É uma estratégia para tentar unir a base bolsonarista. E o Partido dos Trabalhadores, qual é a estratégia? O foco parece ser construir a candidatura do Lula a partir de São Paulo, que é um estado-chave, né? E para fechar o giro rápido, vimos também o governo querendo regular o balonismo turístico depois daquele acidente horrível em Santa Catarina. Sim, uma resposta à tragédia. E teve multa para o prefeito e vice de São Bernardo do Campo por posts irregulares na campanha de 2024. Mostra a justiça eleitoral atuando. Exatamente. São esses detalhes do dia a dia que também formam o cenário político. Bom, deu para ter uma boa ideia do que está acontecendo, né? Tanto lá fora quanto aqui. Muita coisa para a gente acompanhar. Sem dúvida. Valeu demais pela companhia, foi ótimo conversar. Eu que agradeço. E amanhã a gente volta com mais notícias para você começar o dia bem informado. Até lá!